Boa noite, minha gente querida. Vamos começar com o livro Minutos de Luz de Pastorino. É uma psicografia de Ariston Teles. E a mensagem é bem propícia: antes de dormir. Mais um dia na Terra. Agora você se dispõe ao repouso noturno. Ainda que você esteja dominado pelo cansaço ou pelo sono, reaja, elevando seu pensamento aos céus, em agradecimento por mais uma etapa de vida e rogando proteção para mais um período de repouso. No sono você não estará de todo inerte, permanecerá em movimento. Como espírito, você deixará parcialmente o corpo e seguirá para ambientes compatíveis com seus anseios. Ore antes e, se possível, durante a conciliação do sono. Durma em paz. Então, estamos no caminho certo. Estamos orando. É verdade, a gente tem que manter a harmonia, a sintonia, para a gente ter um descanso mais profundo, mais tranquilo e não sair como espírito, né, durante o sono, para lugares, para companhias menos aceitáveis, digamos. Então vamos para o Livro dos Espíritos. Kardec perguntou assim: ontem a gente leu que Kardec tinha perguntado sobre a interrupção dos trabalhos, né? Quando a pessoa morre e deixa o trabalho por terminar e como é que ela fica. E o Espírito de Verdade respondeu que ele fica tranquilo porque ele sabe que outros vão continuar, vão concluir os trabalhos que ele começou. E aí Kardec perguntou: e os trabalhos de arte ou de literatura? Ele conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? De acordo com a sua elevação, ele as aprecia de outro ponto de vista e não é raro condenar o que maior admiração lhe causava. Aqui ele fala de duas coisas, né? São trabalhos pessoais que não vai ter quem continue. Então, ele vai ter a mesma consideração depois que morreu, depois que passou para o mundo espiritual. E aí vai depender do trabalho que ele está fazendo, que é isso que o Espírito de Verdade está dizendo, que se é uma coisa que que era boa, que era evoluída, né? Ele vai ter apreciação, sim, mas muitas vezes, de um ponto de vista espiritual, de um outro ponto de vista, aquilo que ele admirava quando encarnado, de repente perde a importância e perde a admiração dele. É isso que ele quis dizer. E assim vamos para o livro A Gênese, que a gente começa hoje um outro item do capítulo Deus. E aqui vai falar da natureza divina.
Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido que só se adquire com a completa depuração do espírito. Mas se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa a sua existência. O homem, então, pode, pela razão, chegar a lhe conhecer os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo daí quem é Deus. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível se compreender a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas, e por não se terem reportado aos atributos como ao farol capaz de orientá-las, é que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses. As que não lhe atribuíram soberana bondade fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. E agora ele vai enumerar os atributos de Deus. Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada, pois não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A inteligência de Deus abrange o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante até o infinito. A gente não é capaz de compreender a grandeza de Deus, mas a nossa razão, por pequena que seja, por mais limitada que seja, a gente consegue entender que que Deus é o máximo, Deus é a suprema inteligência, é a inteligência soberana. Se não fosse, poderia ter uma maior, uma mais soberana, mais suprema. Então ele tem que ser a inteligência suprema e soberana, maior, que existe sempre. E aí a gente consegue ter uma ideia, uma vaga noção de como é Deus. E por aí vamos, são vários atributos que ele vai colocar aqui. Mas por hoje é só. Vamos terminar as nossas leituras de hoje com uma frase de Meimei. Está no livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Prepare o sentimento das criaturas que compartilham contigo as experiências do dia a dia antes de se entregar às renovações que deseja. Compreensão e auxílio são vigas importantes no templo da caridade. Deus nos ajude a pensar nisso.